Namastê, bom dia. Bem-vindos novamente ao terceiro dia do estudo do Gita não sectário. Como estão o dia de vocês? Espero que bem. Começaremos agora esse a continuação desse estudo, onde nós estamos fazendo uma releitura espiritualista do nosso Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita, esse clássico, esse compêndio de filosofia espiritual, de vida espiritual, de propósito espiritual. Assistam os outros dias, os outros 2 dias. Nós não vamos fazer uma introdução muito grande todos os dias, então, para não perder o fio da meada, a gente vai direto para os versos e ele se explica por si só. Eu farei alguns comentários aqui, tá bom? Qualquer assunto, quem estiver assistindo ao vivo, só colocar ali no Facebook. O link já está lá no Instagram. Para você ver o vídeo no Facebook, não precisa de login, tá? E qualquer dúvida pode colocar também no Instagram, para quem não tem perfil no Facebook. Depois o vídeo vai para o YouTube. Lá também dá para colocar as perguntas, ok? Bom, introdução de 2 minutos, viu? Vamos lá. Verso 20 do capítulo 1. Shri Krishna está respondendo Arjuna diante de sua inquirição, diante de sua dúvida sobre o que fazer ali no campo de batalha, onde de um lado está o seu exército e do outro está o exército oposto, que é composto por seus parentes, amigos, familiares, professores. Krishna continua aqui dizendo o seguinte para ele: para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir, passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Ó Parta, no verso 21, Krishna continua: como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que alguém mate, né? Então Krishna está lembrando a Arjuna que o tempo na terceira dimensão pode não ser, mas em geral o tempo é relativo. E além disso, quando alguém mata alguém, essa pessoa está matando o corpo da outra e não a alma. Que Arjuna aqui anteriormente quis colocar no verso 9, ele fala que ele não ia lutar. E no verso 8 ele diz: não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Né? Então, Krishna está lembrando ele que tem consequência quando você assassina, mata algo, alguém, inclusive animais? Sim, né? Você destruiu uma parte da vida, então você vai ter que, de alguma forma, reconstituir isso à vida. Porém, não é isso que vai fazer com que você perca a sua
a sua honra, etc e tal. Ele vai explicar mais para frente, vocês vão entender, eu não vou ficar aqui explicando. Eu posso dar um spoiler, né, de que realmente quando você mata alguém, você sofre as consequências. Porém, é impossível deixar de fazer algo no mundo, como a gente estava falando ontem, né? A karma é impossível de ser rompido nessas condições. E aí Krishna vai dizer em que ocasiões, em que condições agir no mundo material não traz karma, não traz e também não traz a karma, tá, gente? É você agir dentro de uma condição em específico faz com que você não ocorra em karma. Verso 22. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos inúteis. Verso 23. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, umedecida pela água ou definhada pelo vento. Verso 24. Krishna continua: esta alma individual é inquebrável e indissolúvel e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Então aqui, gente, esse verso mostra como ele não está falando do espírito, do perispírito, né? Daquilo que a ciência espiritual atual traduz como corpo espiritual, corpo astral, que é completamente plástico, né? Uma consciência individual. Ele não está falando disso que em sânscrito eles chamam de ahankara, ego falso, que mesmo quando a pessoa desencarna, aquela consciência que fica ali de uma encarnação para outra. Não está falando disso. Está falando de uma instância eterna, né? Composta das três substâncias, das três elementos, das mesmas três elementos do corpo de Deus. Então ele está falando da energia do próprio Deus dentro de nós, que também não é a Atma, não é o próprio, aliás, é a Atma, que também não é o próprio Senhor Supremo dentro de nós. Então é a Atma. Verso 25. Diz-se que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disto, você não deve se afligir por causa do corpo. Isso quer dizer que você não tem que ter cuidado com o próprio corpo ou com o corpo das pessoas, dos animais? Não, não quer dizer isso. É o contrário. Mesmo sabendo que o corpo é mutável, é finito, vai acabar, ele é uma propriedade suprema de Deus, do universo. Você ganhou de presente esse corpo e as outras pessoas também. Então ela é tão sagrada para as outras como para você. Verso 26. Se, no entanto, você pensa que a alma sempre nasce e morre para sempre, ainda assim você não tem razão para lamentar, ó pessoa de braços poderosos. É um dos nomes de Arjuna, né? Uma das qualidades dele. Se, no entanto, você pensa que a alma ou os sintomas da vida nasce, morre, mesmo assim você não tem razão para lamentar. Verso 27 agora. Krishna continua: para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer.
Portanto, no inevitável cumprimento de seu dever, você não deve se lamentar. Então, a prova de que há 5.000 anos já estava escrito por um livro terreno, no tridimensional, que as vidas se sucedem uma após a outra, as existências se sucedem dentro de uma mesma vida, que é a vida da alma. Krishna está aqui dizendo no verso 27, vamos recitá-lo. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmada pariharierte natvam sochitum naharshi. Então, verso 27, importantíssimo. Verso 28, todos os seres criados são manifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e, de novo, manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? 29. Alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente, e alguns ouvem dizer que ela é, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Então, quem considera a alma surpreendente? Quem conhece a alma. Outros descrevem-na como surpreendente, ouviram falar, né? Outros, mesmo ouvindo falar, não conseguem entender porque não tem inteligência suficiente, não tem aceitação suficiente. E agora nós vamos para o verso 30 do capítulo 2. Ó descendente de Bharat, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, você não precisa afligir-se por nenhum ser vivo. Ele está falando aqui, gente, mais no sentido de lamentar a morte de alguém que abandona o corpo, tá? Porque, como diz o querido Wagner Borges, né? Você é espiritualista e está lamentando que alguém morreu, mas a pessoa não morreu. O corpo dela morreu, né? Vai sentir saudade? Então fala que você está chorando porque vai sentir saudade, porque realmente vai ficar um tempo sem ver aquela pessoa. Verso 31. Considerando seu dever específico de guerreiro, governante, né? Esse nome Kshatriya se refere a essa classe social. Você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos. E assim não há necessidade de hesitação. Por que então não querer lutar na vida? Se você é um guerreiro, você é da classe dos kshatriyas, e a sua ocupação, seu dharma, é governar, é lutar pela honra do país. Ok? Verso 32. Ó Parta, felizes são os kshatriyas a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Não fica parecendo aqueles filmes de guerra que os guerreiros, inclusive os reis, eles querem morrer em campo de batalha, né? Então quem é que quer morrer podre em cima da cama sem ter feito nada na vida inteira, né? Verso 33. Se era para não ter feito nada a vida inteira, para que nascer, né? Se nasceu, teve um motivo para isso, né? Se contudo você não executar seu dever religioso e não lutar, então na certa incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres
e assim perderá sua reputação de lutador. Então, o dever social, o motivo pelo qual as pessoas vêm para a encarnação, ele refere aqui como se fosse um dever religioso, né? Não lutar por essa missão de vida. A pessoa se forma em medicina, por exemplo, e fica, não vou trabalhar não, vou ficar em casa, aí perde o emprego, ai, perdi o emprego, aí fica lamentando, né? Esses são os chamados pecados de não lutar, né? E vai perder sua reputação? Claro que vai. Vai ter que lutar novamente por ela, né? Verso 34. As pessoas sempre falarão de sua infâmia, e para alguém respeitável, a desonra é pior que a morte. 35. Os grandes na mais autoestima o seu nome e fama pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque estava com medo e, portanto, irão considerá-lo insignificante. 36. Seus inimigos irão descrevê-lo com muitas palavras indelicadas e desdenharão sua habilidade. Que poderia ser mais doloroso para você? Verso 37, Krishna continua: Ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, levante-se com determinação e lute. Então, Krishna está dizendo aqui que não tem muita opção. Não tem muita opção. Nasceu, arregaça as mangas. Que aí, no mínimo, você vai ter uma boa vida material, né? Ou vai ter família, vai ter amor, vai ter, né? Não quer lutar pela sua própria missão da sua alma, luta pelo dia a dia, né? Porque também você não vai ficar no mundo material pelejando como um escravo, né? Um escravo do dinheiro, um escravo de uma de uma de um problema emocional, não vai. Verso 38. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Verso 39. Até agora, essa palavra pecado, gente, é muito mais fácil entender, porque se você fala pecado, você invoca, né, aquele sentimento de culpa cristão, né, de você vai para o inferno porque tem pecado. Mas se a gente pensa em responsabilidade, em você nunca precisar colher as consequências, é, é, as más consequências dos seus atos, né? Fica menos pesaroso, fica mais fácil, né? Porque senão a pessoa vai viver com medo. Eu estou aqui fazendo porque não quero ir para o inferno, ou então eu não quero receber aquilo que eu colhi, porque eu sei que o que eu colhi, não quero receber o que eu plantei, porque eu sei que o que eu plantei não foi boa coisa, né? Verso 39. Até agora descrevi este conhecimento a você através do estudo analítico. Krishna está lá fazendo, ensinando passo a passo aqui para Arjuna. Ouça agora enquanto eu explico em termos de trabalho sem resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando você agir segundo este conhecimento, poderá livrar-se do cativeiro decorrente das ações. Então agora ele vai falar de akarma. Vamos ver. Lembrando que a quer dizer em sânscrito não, e karma quer dizer ação.
tá bom? Karma quer dizer ação e akarma quer dizer não ação. É possível, gente, não agir no mundo? Não agir, será que é só ficar parado? O que vocês acham? Verso 40. Neste esforço, não há perda nem diminuição. E um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. O que ele está falando, gente? O que ele está falando? Verso 41. Aqueles que estão neste caminho são resolutos e têm um só objetivo. Ó amado filho dos escuros, a inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Que caminho, gente? Que caminho é esse que ele está falando? Alguém aqui já ouviu falar de Karma Yoga? Já sabe o que quer dizer karma? Já sabe o que quer dizer yoga? Será que Karma Yoga é um tipo novo de yoga que apareceu aí na academia, na escolinha de yoga, né? É um yoga novo que você faz karma, ninguém vai querer assim, né? Não, karma não é isso que vocês estão pensando. Verso 42 e 43. Os homens de pouco conhecimento estão muitíssimo apegados às palavras floridas das escrituras, dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais, com o consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos de ter uma vida opulenta, eles dizem que isto é tudo o que importa. Então, olha o que está sendo dito aqui no capítulo 40, no verso 42 e 43 do capítulo 2. Está dizendo simplesmente o seguinte: está dizendo que se os brasileiros soubessem que dá para escolher o que você vai ser na próxima vida, realmente não ia ter ninguém fazendo tanta besteira por aí. E está dizendo que quem conhece os Vedas, essas escrituras ancestrais, pode escolher, inclusive, se você vai ser rico, poderoso, vai ter uma vida confortável na próxima vida. Mas ele chama essas pessoas de homens de pouco conhecimento, apegados às palavras, né, floridas dos Vedas. Você acha que alguém, a essa altura do campeonato, 48 do segundo tempo, vai ligar se vai estar sendo chamado de homem de pouco conhecimento, gente? Se as pessoas pudessem garantir que a próxima vida ia ser confortável, você acha que as pessoas iam estar realmente entregues à ignorância de fazer qualquer coisa nessa vida? Ia estar todo mundo dedicado a essa ciência chamada Karma Yoga, né? Vamos pensar em Gandhi, vamos pensar nas pessoas que fazem alguma coisa pelo planeta. Você acha que essas pessoas vão nascer, se elas tiverem que nascer, né? Porque dependendo do que elas fazem, elas não precisam nem nascer mais. Ainda mais se tiver um pouquinho de Bhakti junto. Um pouquinho de devoção nessa prática, né? Gandhi libertou um país inteiro. Karma Yoga. É você agir pela ação em conexão com Deus. Ele não fazia aquilo pelo social. Ele fazia aquilo para Deus. Então são dicas que os Vedas dão de como agir em Deus para que você alcance a felicidade material. Então, será que esse é o objetivo último?
Karma Yoga é o objetivo último, né? Quem acabou usurpando, abusando de dinheiro, jogando dinheiro fora, gastando com tudo, e vai vir na próxima vida miserável, tendo que correr atrás do dinheiro, também não fez Karma Yoga? É um tipo de Karma Yoga. Quando tem a palavra yoga, na verdade, se refere a essa conexão com Deus. Então é um tipo de Karma Yoga, só que essa yoga, a conexão não é com Deus quando você faz algo que depõe contra você. É uma conexão com essa energia que você projetou. Você fica eternamente conectada com ela. E ela vai voltar, porque é uma energia, né? Ela volta para o ponto onde ela foi lançada. Volta como? Aí você que vai decidir. Deus não tá ali para condenar você. Ai, você matou, você vai morrer. Se você não se atentar para isso, você vai morrer. Mas hoje em dia a gente sabe que como você vai morrer é negociável, né? Tô lembrando daquele filme, acho que é Predestinado o nome, que conta a história daquele médium, José Arigó. Acho que tem até na Netflix. O mentor dele, o Dr. Fritz, ele começou a avisar, ó, você é um médium muito bom, curou, foi um instrumento para curar muita gente. Você tem um dom paranormal de cura, mas você escolheu, e não adianta dizer que não, morrer desse jeito aqui, né? Como que eu vou morrer? Você vai morrer é, num acidente de carro. E ele mesmo com aquela sabedoria toda, ele entrou em parafuso. Não, 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 não quero, não quero, não quero. Não quero morrer assim, eu tenho família, eu não vivi minha vida, dediquei minha vida toda a essa missão, que é o que foi ensinar o que é cirurgia espiritual. Não vou, não vou. Não vai. O que você está fazendo para não ir? Aí ele, quem conhece, sabe que ele estava fazendo o quê? Karma Yoga. Não estava fazendo Bhakti Yoga, que é ao mesmo tempo você devotar a sua vida a Deus, dedicar a sua vida não só à missão. Ah, então eu faço caridade, eu sou um curador, eu tô no caminho. Mas e Bhakti? E você ter um relacionamento com Deus? Você quer fazer sua prática espiritual e viver a vidona no mundão, só se dedicando à família, só se dedicando ao trabalho. Mas e o presidente da empresa ali? Você não tem que prestar conta para ele, não tem que ter um relacionamento de amor, de gratidão por Deus. É só em nós, é só venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não tem, né? Não é bem assim não, querido. Então, assim, esse verso é muito importante porque fala sobre isso, gente. Fazer caridade, trabalhar numa casa espiritual ou achar que está resgatando algum karma, alguma missão, é lindo, mas não é suficiente, segundo os Vedas, segundo o Bhagavad Gita. Porque você tem que desenvolver essa. É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa e pouco se lixar pro colega, pro dono da empresa. Você vai de má vontade, faz o seu trabalho e vai embora. O RH vai te pegar. Olha aqui nessa empresa você tem que trabalhar com prazer. E não é só o prazer de fazer bem ao outro, não.
tô fazendo bem ao outro e eu tô pagando minhas dívidas. Não é bem assim, não. Você tem que fazer bem a Deus. Como? Demonstrando gratidão, amor por Deus. Ah, mas eu não sei o que é amor por Deus. Eu sei o que é amor pela minha esposa e pelos meus filhos. E por Deus? Não sabe. Ninguém sabe. Porque ninguém sabe quem é Deus. E o Bhagavad Gita explica quem é Deus. Então, explica como fugir desse ciclo. Então, numa vida você faz caridade, na outra vida você recebe caridade. Numa vida você faz caridade, na outra você recebe caridade. Não. Então, peguem essa palavra, bhakti, que quer dizer devoção, guardem ela, anotem aí e vamos seguir o estudo para a gente colher a resposta lá na frente, tá bom? Olha só, faltam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, falta bastante ainda para acabar o capítulo 2. Tem 72 versos o capítulo 2, né? Eu vou interromper aqui para a gente ficar nessa energia da importância desse verso. Eu vou até recitar o verso, são 2 versos que tem esse significado maravilhoso aí. Bhagavad Gita 2, 42, 43. Yam imam pushpitam vacham pravadanti avipaschitaha vedavada ratha partha nanyadastiti vadina kamatmana swargapara janma karma phala pradam kriya vishesha bahulam bhogashwarya gatim prati. Tradução: os homens de pouco conhecimento estão muitíssimo apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais, com o consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, eles dizem que isto é tudo o que importa. Então esse verso fala sobre a composição do próprio livro, Bhagavad Gita, né? Que nos seus 6 primeiros capítulos ensina Karma Yoga, que é o yoga da ação, a conexão pela ação. Os 6 últimos capítulos falam sobre Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, Jnana. E o meio, o recheio do sanduíche desse livro, os 6 capítulos do meio, falam sobre Bhakti Yoga, o yoga da dedicação a Deus, da dedicação à pessoa de Deus e não ao que você tem que fazer nessa vida, que é a sua missão, tá bom? Botei uma pulguinha atrás da orelha? Ótimo, é assim mesmo. Eu botei inclusive atrás da minha orelha, que também só estou estudando esse livro para eu lembrar, inclusive de Bhakti, ok? Queridos, foi um prazer. Amanhã tem mais, 7 da manhã. Quem não viu ao vivo, veja no YouTube. Daqui a pouco já vai subir no YouTube. Uma ótima quarta-feira para vocês. Estamos lendo esse capítulo, esse dia aqui de estudo, no dia 24 de outubro de 2024. Olha que simbólico, né? 24, 24. E o 1 no meio, né? 10. Muito bom. Goura Premanande, Hari Haribol. Bom dia, um abração.